Muito bem. Então, obrigado pela presença de quem está aqui. E nossa saudação também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos na nossa continuação dos estudos do Mundo Sem Culpa, que é o capítulo 13, nós chegamos na sessão 10, na liberação da culpa. E aqui nós vemos Jesus trazendo na sua mais profunda, no seu mais profundo ensinamento, o que realmente nós não podemos deixar de tomar para nós mesmos, o que ele compartilha aqui, porque a liberação da culpa realmente depende desses fatos do que Jesus traz aqui, e por isso essa tão importante lição. E nós vamos segui-la tal como Jesus a colocou, para que possamos realmente ter dela todo o proveito que o Espírito Santo nos traz. E por isso já vou, desde já, convidar vocês a nós fazermos juntos a nossa preparação, a nossa entrega da nossa mente ao Espírito Santo. E isso nós fizemos colocando a nossa atenção de que realmente nós queremos somente a mensagem do Espírito Santo ao ouvirmos a sua lição, aquilo que Jesus tem hoje a nos comunicar, que é uma das lições mais lindas que o Filho de Deus pode aprender no seu sonho de separação, no seu sonho de conflito, que é a liberação da culpa. Então, o Espírito Santo totalmente no comando, e nós, por escolha, não permitindo que nenhuma distração do ego nos perturbe no real sentido de pegarmos o que Jesus compartilha aqui, porque são dessas lições que nós podemos fundamentar a nossa mudança de mentalidade. E assim vivermos dentro da verdade, dentro do reconhecimento do ser que somos. E com essa preparação, com essa determinação de que nós queremos ouvir ao Espírito Santo, estamos prontos aqui para ouvirmos o que Jesus nos traz. E ele traz primeiro aqui a forma como o mundo vê, como o ego faz o cotidiano nosso aqui. E ele começa dizendo que estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. Ou seja, nós estamos acostumados a acreditar que a fonte da nossa dor está em alguma coisa aqui no mundo. Algum relacionamento não bem sucedido, alguma falta, algum desejo não atendido, ou uma expectativa que não se concretizou, ou imaginávamos que algo sairia de um modo e saísse de outro, ou seja, nós estamos tão acostumados que se nós não tivermos atentos, vamos achar que é natural que nós podemos, que a dor que nós sentimos quando ela vem a nós, que ela possa estar nessas coisas do mundo. E nós já aprendemos, Jesus já repetiu muitas e muitas vezes, que se nós experienciamos uma dor aqui no mundo, é porque ela já estava na mente antes de nós a materializarmos, antes do mundo dar uma forma para ela. O mundo, ele apenas parece dar formas, parece que ele cria ou projeta
motivos para nós nos distrair e não olhar para a fonte da dor. E como que nós vamos liberar a fonte da dor? Se nós olharmos no lugar errado, se nós olharmos, por exemplo, para o mundo, tentando consertar o mundo, ou tentando consertar aquela causa que aparentemente é a causa do desconforto, da dor dentro do mundo. E por isso que Jesus segue dizendo, o serviço duvidoso que presta esse deslocamento que é tirar a fonte da dor, que é a crença de separação de Deus, e projetá-la para dentro da forma física, para dentro do mundo físico. Então, isso é um deslocamento. Saiu da mente, entrou para o mundo funcional daqui, entrou para dentro do mundo comportamental. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção plena de que ela é insana. Então, se ela está deslocada para dentro do mundo, a culpa, e nós a enxergarmos e acreditarmos que a sua causa são essas coisas do mundo, nós vamos acreditar que essa culpa tem razão de ser, porque tem uma lógica, parece que realmente, de fato, são essas coisas do mundo que estão perturbando. E quando isso acontece, quando nós aceitamos que isso é assim, nós mantemos longe da nossa consciência a fonte real da culpa. O ego já conseguiu o que ele queria, que é esconder a fonte real da culpa. Esconder que a culpa, ela sempre tem o seu enraizamento dentro da mente, dentro de onde ela foi feita. Ideias não deixam a sua fonte. E a fonte da culpa é o pensamento pecaminoso que nos diz que nós afrontamos a Deus. E esse pensamento está na mente, e como nós fugimos da mente, nós ouvindo ao ego, porque o ego disse que se nós fugíssemos da mente, nós iríamos também fugir da dor, nós iríamos fugir de Deus, mas, na verdade, isso é um serviço duvidoso, que apenas desloca uma causa, e pior do que isso, não só desloca, como ainda torna impossível a sua correção, enquanto não houver essa reversão, enquanto nós não trazer de novo para dentro aquilo que aparentemente está lá fora. Não estou falando da forma física que as coisas acontecem, mas da causa de nós acreditarmos nessa forma física. Por exemplo, quando nós vemos uma pessoa, um assassinato acontecendo no noticiário, de um assassinato, de um estupro, e nós ficamos mal com isso e achamos que a causa está nisso. Não é que o mundo, o comportamento seja inocente, não é nesse nível que devemos olhar a inocência. Devemos olhar que isso que projetou esse mundo, que projetou essa pessoa, que faz essa barbárie, e projetou também a outra pessoa que é vítima, e projetou esse ser que agora eu me intitulo de eu, que está observando, que recebe essa notícia, isso veio da mente, foi projetado, porque na mente acreditou-se na culpa. Na mente acreditamos que nós nos separamos de Deus, que isso que agora está sendo projetado para fora, nós fizemos para com Deus, porque nós separamos dele. Então, a causa primeira está primeiro na mente e depois ela foi projetada para fora. Por isso que ela é insana. Não é que nós saímos agora pregando a inocência do comportamento. Comportamentos são erráticos e podem machucar, sim, mas os comportamentos não são, os seres que aparecem no comportamento são só avatares ou instrumentos de comunicação que nós fizemos
identificação, não são o nosso ser real. Só um momentinho, eu vou colocar aqui a minha câmera de volta. Só um momento aqui, trocar aqui. Ó. Saiu a câmera. Ok, voltamos. Então, o deslocamento da culpa que estava na mente, que veio e que é projetado em toda e qualquer situação que nos perturba da mais leve forma ou da mais terrível dor, ela, essa causa dessa dor, ele veio deslocado da mente. E esse deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa, da qual se desloca a atenção, tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora, ou não a terias deslocado para o que acredita ser menos amedrontador. Então, o ego nos disse que o mundo seria menos amedrontador do que o tamanho da dor dentro da mente. A mente enlouquecida de culpa era tão terrível a dor nela que o ego ele faz esse deslocamento e assim ele, como diz aqui, ele desloca a atenção para dentro daquilo onde ele deslocou, onde ele colocou a nova fonte da culpa no mundo e não mais na mente, porque o ego nos diz que a culpa na mente é verdadeira e que ela é muito assustadora, que o castigo que vem de Deus é muito pior do que a pior das dores que o mundo pode apresentar. É isso que o ego nos falou e por isso que aceitamos fugir da mente e nos identificar dentro da individualidade. Estás, então, disposto a olhar para todos os tipos de fontes, desde que elas não sejam a fonte mais profunda, com a qual não tem qualquer relacionamento real. Então, então, nós estamos dispostos a, a conviver com o mundo de culpas, desde que isso o ego nos falou e nós aceitamos, desde que não olhemos a fonte mais profunda, aquilo que está dentro da nossa mente, que é a crença original da separação de Deus. As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real, e é por isso que são insanas. Então, as ideias dos relacionamentos e das culpas que o ego nos apresenta, os relacionamentos que são vistos no sonho, não são os relacionamentos reais. E é por isso que são insanos. Os relacionamentos reais, eles são sempre na mente, porque eles são nos pensamentos, e todo pensamento real tem a sua fonte no pensamento de Deus, são compartilhados com Deus. O ego, ele não é um pensamento real, ele é uma ideia, uma imaginação de como que seria o mundo sem Deus. E por isso que esse mundo, feito pelo ego, é cheio de ideias insanas e que trocam a todo instante, que são voláteis do início ao fim e não tem nenhum fundamento no qual a gente possa confiar, porque são baseados no nada. E por isso também não há relacionamentos reais dentro do ego. Esses convívios que o ego faz, Jesus explica aqui adiante o que eles são, como nós vamos ver aqui, ó. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, nem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular a sua pureza. Então, um relacionamento real, ele é sempre da visão da mente
do Espírito Santo, da visão da mente certa, e ela é do Cristo, do Filho de Deus, tal como Deus o criou. E na mente de Cristo não pode entrar nenhuma pequena mancha de culpa para manchar a pureza dele. Por isso que os relacionamentos reais, eles são totalmente feitos dentro do nível do Espírito Santo e não de ego para ego. Pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Então, o ego, como assim o ego faz os relacionamentos para evitar as pessoas e a culpa, se ele projetou as pessoas e os comportamentos e as coisas erráticas aqui, que aparentemente são culpas, para evitar o Cristo e a culpa inicial da mente. É isso que o ego fez dos relacionamentos. Então, aonde a culpa entrou, a crença da separação entrou, ali há uma defesa contra olhar-se de volta para a culpa que esse pensamento gerou. Que estranhos relacionamentos fizeste com esse estranho propósito? E Jesus está falando de todos os relacionamentos aqui, seja de amor especial ou de ódio especial. Tudo que é especialismo, tudo que vê separação, seja aparentemente bom ou ruim, mas que é separador, que traz vantagens para um e ignora o outro, isso são relacionamentos estranhos. E te esqueceste que relacionamentos reais são santos e não podem ser usados por ti de forma alguma. Então, quem é esse por ti que não pode usar? Um ser separado, um ser individual. Só na nossa mente santa, que sabe da nossa unicidade com o todo, é que nós podemos usar um relacionamento santo. O ego jamais vai conseguir produzir um relacionamento santo de uma pessoa para outra, porque o ego ainda vê separação entre essas duas pessoas e as demais. Então, somente o Espírito Santo, como ele diz aqui adiante, somente o Espírito Santo é que sabe produzir esses relacionamentos santos. Então, todo relacionamento real, ele é santo. Isso já tira da característica de ser um relacionamento real todos os aparentes relacionamentos que o ego faz. O ego, ele cria, ele projeta o que parecem ser relações, mas que são ataques, às vezes, disfarçados de forma amorosa e, às vezes, com ataques abertamente expostos. Só o Espírito Santo é que tem um relacionamento real. São usados exclusivos, então os relacionamentos santos reais são usados exclusivamente pelo Espírito Santo, e é isso que faz com que sejam puros. Por isso que eles não têm contaminação pelo ego, porque é o Espírito Santo o detentor dos relacionamentos santos. O Espírito Santo os guarda por nós, porque nós, enquanto Cristos, o nosso ser desperto, ele está em relacionamento santo com todos os seres que aparentemente a mente fragmentou em bilhões de seres. E o Espírito Santo guarda esses relacionamentos para nos dar a nós, enquanto mente separada, enquanto mente limitada pela consciência individual. Se deslocas a tua culpa, o Espírito Santo torna puros. Se deslocas a tua culpa e a colocas sobre eles, o Espírito Santo não pode usá-los. Então vejam só, o Espírito Santo, ele
é o detentor de todos os relacionamentos santos, dos relacionamentos reais. Se nós usarmos do relacionamento que estamos cientes, pela nossa mente limitada, que são esses relacionamentos que temos com os nossos irmãos, que nós estamos cientes, e se nós deslocamos a culpa da nossa mente para dentro desses relacionamentos, o que que acontece? O Espírito Santo já não pode mais usar esse relacionamento. Por quê? Pois se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deverias ter dado a ele, ele não pode usá-los para a tua liberação. Se nós usarmos para nossos próprios fins, para nós nos sentirmos temporariamente melhores, porque nos sentimos vencedores dentro de uma disputa com o irmão, ou então nos sentimos mais amados quando temos um relacionamento amoroso. Então, usamos para nosso próprio fim o relacionamento com o irmão e não oferecemos ao Espírito Santo, então o Espírito Santo não pode usar do mesmo relacionamento para a nossa liberação. Ou seja, todo relacionamento, seja aparentemente de amor especial ou de ódio especial, se nós oferecermos ao Espírito Santo, ele tem o potencial para nos liberar. Então, o irmão é nosso salvador. Não importa que tipo de configuração mental, o que julgamento nós temos sobre ele. Dentro do relacionamento que o Espírito Santo nos oferece, e somente ele tem esse relacionamento, não adianta procurar que o ego nos ofereça isso, porque o ego é o oposto disso, somente o Espírito Santo. Ele tem a capacidade, ou então a função, de transformar todo relacionamento. Não importa a origem aparente como chegou a nós. Ele tem potencial para a liberação, desde que não façamos uso nós próprios, para nosso entendimento, pelo nosso significado, e sim permitindo o significado do Espírito Santo em cima dele. O Espírito Santo sabe purificar e usá-lo de maneira a nos liberar da culpa. Ninguém que queira unir-se de qualquer modo com qualquer outra pessoa para a sua salvação individual vai achá-la nesse estranho relacionamento. Então, o relacionamento que o ego nos oferece, que aparentemente nós podemos nos unir dentro do que o ego chama de alinhar-se ao irmão, ou de buscar os irmãos para termos um apoio iguais, mas se nós usarmos por conta própria, ele ainda é um relacionamento estranho. Ele não é compartilhado e, portanto, não é real. Só o que o Espírito Santo recebe é compartilhado, porque o ego é a própria essência da separação. Então, no ego, só pelo fato de estar no ego, já não é compartilhado, porque no momento que é compartilhado, já está no Espírito Santo. Então, o ego é o oposto da ideia de compartilhar, porque o ego, ele quer ser algo real, além do que Deus criou. E Deus se estendeu a nós, compartilhando da sua mente, e o Espírito Santo compartilha agora, dentro desse nosso relacionamento estranho, que é esse mundo, o Espírito Santo é que traz o relacionamento santo para esse estranho relacionamento. E só o que vem do Espírito Santo pode ser compartilhado, porque é igual ao que Deus cria. Em qualquer união com um irmão na qual busques colocar nele a tua culpa, ou compartilhá-la com ele, ou perceber a sua,
tu te sentirás como culpado. Então, se eu quero ficar conduído por um irmão porque eu acho que ele foi injustiçado, ou se eu quero defendê-lo porque eu acho que eu penso igual a ele, mas o outro está errado. Então, não interessa se eu quero julgar ele culpado ou se eu quero culpar um outro ou defender ele, se eu estou fazendo essa ideia desse tipo, nós sempre nos sentiremos culpados. E nem encontrarás satisfação e paz com ele, porque a tua união com ele não é real. Então, o relacionamento que não tem o embasamento do Espírito Santo no seu fundamento, ele está fadado ao sofrimento e ao conflito, porque só a satisfação e a paz só vem do relacionamento real, porque o relacionamento real, ele não sofre de oposições, ele não pode atacar e nem é atacado, ele apenas estende amor e ele recebe tal como ele dá. E a alegria da extensão é que torna esse relacionamento um estado de graça, e isso é um relacionamento real que o Espírito Santo tem por nós. Verás culpa nesse relacionamento, da forma como o ego usa, verás culpa nesse relacionamento, porque lá a terás colocado. Como eu disse, o ego colocou toda a culpa da mente para fora da mente, produzindo um mundo dual, onde que servisse de tapete onde essa culpa poderia se manifestar. E se nós olharmos para esse mundo da culpa, nós vamos ver culpa. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la por acreditar nela, porque acreditam nela. Então, acreditando na culpa, uma mente culpada, é inevitável que ela desloque a culpa para fora. Não tem, enquanto não curar a culpa da mente, enquanto não olharmos para dentro da mente, curarmos através do Espírito Santo essa culpa, enquanto mantivermos a mente na escuridão, é inevitável que nós vamos projetar a culpa no mundo. E o mundo continuará nos ferindo, e o mundo continuará sendo um palco onde guerras vêm, onde conflitos vêm, e não importa apaziguar aqui e ali, se não for uma coisa, vai ser outra. Não adianta curar aqui, será outra forma de sofrimento, de dor, ou de doença, ou de morte. Sempre haverá ainda, porque é uma projeção da mente, e ela é inevitável enquanto a mente for culpada. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Então, esse é o ponto. Aqui que Jesus pede pela mutação da nossa mente. E por isso que nós nos mantemos tão firmemente atrelados ao ensinamento de Jesus, porque sabemos que nós temos que dar esse passo além, de olhar para dentro e permitir que a culpa da mente se vá. Eles, quem acredita na culpa, projeta ela para fora, vê ela para fora. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor. Então, eles não sabem do ser que eles são o Cristo. E eles não sabem que, como Cristo, eles amam uns aos outros como a si mesmo, sendo a si mesmos. E por isso que também não compreendem o que é o amor. Eles trocam amor especial ou aquilo que nos fere por amor. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle.
essa salvação do ego. É isso que o ego quer que aconteça, que nós mantenhamos o tempo todo a nossa preocupação e a nossa atividade voltada a manter a culpa que nós vemos lá fora, fora de nós mesmos e, portanto, fora do nosso controle. Como se nós não pudéssemos fazer nada, afinal, se, por exemplo, não estou em paz porque está acontecendo uma guerra no mundo, então eu estou fadada a sofrer, porque eu não posso mudar a guerra do mundo. É isso que o ego nos ensina, e de fato, se eu coloquei fora de mim o poder de mudar, eu realmente não tenho acesso mesmo. Mas se eu reconheço que eu só estou vendo um mundo insano, com guerras, porque na minha mente, antes dela projetar esse mundo, ela estava insana, porque ela acreditou na culpa. E ela, em sua culpa, projetou essa culpa para fora, produzindo esse mundo insano. Aí eu posso olhar para essa culpa da mente. E ao olhar, deslocar do mundo para a mente, eu estou perdoando o mundo. Eu estou liberando o mundo pelo que ele não está fazendo, porque estou assumindo que a causa está na minha mente, mas isso precisa ser feito através do Espírito Santo, porque ninguém separado pode olhar para a culpa de tão grande que ela é. Então, nós precisamos da visão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai trazer a sua luz e vai olhar para a culpa inicial e ver que, de fato, estivemos enganados. Não havia culpa ali, havia só uma crença de separação e não uma separação real de Deus. Quando afirmas que és culpado, mas que a fonte da tua culpa está no passado, não estás olhando para dentro. Olhar para o passado é olhar para o mundo, porque todas as coisas que nós vemos no mundo, quando elas chegam a nós, já houve um instante no qual nosso processamento, enquanto nós o captamos ou ficamos sabendo, isso que ficamos sabendo já é passado. Então, quando a fonte da culpa está no passado, nós estamos olhando para fora e não para dentro da mente. O passado não está em ti. O passado, ele é uma projeção do ego para fora da mente, ele não está e dentro de nós, dentro do nosso ser que está olhando para esse passado, para a mente que está equivocada, está olhando o passado, mas o passado, ele é uma projeção, ele não está dentro de nós. As tuas estranhas associações com ele não têm significado no presente. As próprias primeiras lições do livro de exercício, e quem as iniciou no dia primeiro está agora na lição 13, sabe que nós estamos desfazendo o significado justamente porque tudo que vemos são apenas estranhas associações que não têm significado se nós voltarmos a nossa mente para o momento presente. E o momento presente é o agora dentro da mente, dentro do Espírito Santo. Nesse instante santo do Espírito Santo, nada está acontecendo lá fora. No entanto, deixas que elas te interponham entre tu e os teus irmãos, com quem não encontras quaisquer relacionamentos reais. Então, o passado, ele não está dentro de nós. Mas quando nós olhamos para um irmão separado de nós e o condenamos pelo que nós vemos nele, ou o culpamos pelos nossos mal-estares, nós estamos interpondo um passado entre o irmão e nós. Estamos dizendo que ele é separado, e isso impede totalmente de que fiquemos cientes de um relacionamento real que acontece a nível de mente com os nossos irmãos. Podes esperar usar os teus irmãos como meio de resolver o passado e ainda assim vê-los como eles realmente são?
Então, se eu ver o meu irmão culpado e achar que ele deve mudar para que eu possa me sentir bem de novo, e dependendo disso, que a minha paz depende disso, posso eu ver o Cristo nele? É impossível, porque eu já desloquei a fonte real da cura para onde ela não está. Então, eu não posso esperar pelo meu irmão para mudar o passado e acreditar que daí eu vou curar ou ter um relacionamento santo com o irmão. A salvação não é achada por aqueles que usam seus irmãos para resolver problemas que não existem. Nenhum problema no mundo é real e existe. A única causa de todos os problemas que parecem existir é a crença da separação da nossa mente. Então, a, e por isso que a salvação ela tem que ser vista onde está o erro, o equívoco. E o equívoco, então, está na mente que acredita que está separada e não nos problemas. Os problemas que nós vemos lá fora, eles estão aí para justamente nos impedir de olharmos para dentro. O que não significa que de forma comportamental nós não sejamos assertivos, mas cientes que isso é apenas no nível da ilusão. Nós queremos, no instante santo, o nível da realidade, o nível da mente, e nesse nível é que nós olhamos para dentro e para dentro do irmão, vendo a inocência dele. Tu não quiseste a salvação no passado. Se a nossa mente vê o irmão culpado, é porque nós não aceitamos a salvação no passado. Irias impor os teus desejos vãos ao presente e esperar achar a salvação agora? Então, se nós escolhemos nos identificar dentro do mundo separado no passado, para ver a culpa lá fora e experienciar ver-se separado do irmão, ao invés de ver o presente, que é a unicidade do Cristo, se nós não o fizemos no passado a respeito do irmão, vamos nós agora achar dentro dessa figura do passado essa salvação? Determina-te, então, a não ser como foste. Aqui o ponto da mutação, da mudança. Nós, como tomadores de decisão da mente, precisamos mudar, não mais nos identificar com o ego. Não uses nenhum relacionamento para aprender-te ao passado, mas com cada um deles nasce de novo cada dia. Então, todo relacionamento tem o potencial de nascer a cada vez que nós lembramos do irmão, nos encontramos com o irmão ou nos relacionamos com ele. Sempre o presente, sempre é agora. No presente não há passado. A cada lembrança do irmão é um novo dia. Então, a cada novo dia que nós possamos liberar-nos do passado e ver o irmão como ele é agora. 1 minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. É um pensamento. 1 minuto menos é voltar-se para dentro. Fecha os olhos, se me ajuda, e trago o meu pensamento para o presente. E eu quero ver o meu irmão como ele é agora, no presente. E no presente ele é o Cristo. No presente não há passado, não há ego, não há nada que eu possa condenar no irmão. Isso é entregar-se à expiação. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, assim como queres ser bem-vindo para o teu Pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo.
se nós não fizermos nenhuma exceção e aceitarmos a todas as pessoas nesse lugar da memória presente do ego, do Espírito Santo, onde o ego é largado, e permitirmos dar boas-vindas a esse irmão nascido nesse instante, nós daremos as boas-vindas a ele e será como o Pai também nos dá as boas-vindas de volta em sua mente, pois terás aceito a expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estiveste sonhando com culpa, sem querer olhar para dentro e ver. Então, é isso que nós podemos ver dentro de nós, quando olhamos para dentro de nós. A expiação. O irmão tal como ele é agora. Não importa se é um político que achamos que é a raiz do mal de um país, ou se é um líder de uma nação com o qual não concordamos e achamos que é a causa da fonte do sofrimento. Não importa se é algo pessoal, se está projetada para dentro do próprio corpo de uma doença ou de um medo, ou num âmbito de família, não importa. Quando nós olhamos para dentro e queremos ver no momento presente, e o presente é o Espírito Santo, e vermos a verdade, lá nós veremos na nossa mente a expiação. E é ela que sempre brilhou na nossa mente, sempre esteve disponível, mas que nós, na culpa, nós não a víamos, mas ela só estava aguardando por esse instante de liberação. Enquanto acreditas que a culpa é justificada de alguma forma, em qualquer um, não importa o que ele faça, não olharás para dentro, onde sempre irias achar a expiação. Então, enquanto o meu foco for a culpa lá fora, enquanto achar que eu estou me sentindo mal porque algo externo está acontecendo, eu não vou olhar para dentro e ver a expiação. Então, disso precisamos estar cientes, que tudo que vemos lá em fora é engano. É o ego usando disso para nos distrair, para justamente não olharmos para dentro e vermos a expiação, ou seja, vermos a impecabilidade do irmão e a nossa dentro de nós. É isso que o ego não suporta ver, porque a existência dele depende da culpa. Sem culpa não há ego. Então dá para compreender as razões do ego. Mas é incompreensível nós nos mantermos aliados à culpa, sabendo que a expiação está dentro de nós e que a liberação e a alegria e a paz estão dentro de nós na expiação. O fim da culpa nunca virá enquanto acreditares que há uma razão para ela. Então, enquanto nós achar que a culpa é justificável, mesmo depois de reconhecermos que a culpa não está lá fora, ela está dentro de nós, ainda assim nós temos que olhar mais a fundo ainda, porque não adianta recolher a culpa do mundo e dizer, então, nós projetamos isso para o mundo, então nós somos os culpados pelo que está acontecendo no mundo. É isso que a culpa rapidamente nos diria. Mas nós temos que olhar mais além ainda, para a fonte inicial dessa culpa, que a fonte inicial dessa culpa é a crença da separação de Deus. E é lá que o Espírito Santo vai nos mostrar que, na verdade, nós só existimos porque ainda estamos em Deus, que é nós, como a ideia de Deus, não poderíamos ter deixado a Deus, porque ideias não deixam a sua fonte, e nós somos um pensamento pensado por Deus, e Deus não o jogou fora de si mesmo. Então, nós ainda estamos em Deus. Se nós estamos em Deus, tudo que se passou a partir da crença de separação foi sonho, foi insanidade, foi apenas adormecemos a realidade para nos
embriagar dentro de uma insanidade, dentro de um sonho, mas que um sonho que nos feriu é verdade, mas que em nenhum momento afetou o nosso ser, o Cristo que nós somos. Então, o fim da culpa, ele nunca virá enquanto acreditarmos que a culpa se justifica, pois tens que aprender que a culpa sempre é totalmente insana e não tem razão, pelo que acabamos de ver, porque a culpa, ela é o fruto, o resultado de acreditarmos na separação. Se não houve separação, não houve culpa. O Espírito Santo não busca dissipar a realidade. Então, o Espírito Santo está aqui para, primeiramente, separar o que é irreal do que é real, e aí ele consegue desfazer o irreal. Se a culpa fosse real, a expiação não seria. Então, ou a culpa é verdadeira, a separação, ou a expiação ou Deus são reais. O propósito da expiação é o de dissipar ilusões, não o de escondê-las como reais e então perdoá-las, que é o que o ego ensina. E, e o ego usa muitos meios, alguns às vezes até de forma muito camuflada, de primeiro tornar real aquilo que é uma ilusão e depois perdoá-la, porque ele diz que o Espírito Santo também perdoa, então o perdão deve ser dado a todas as coisas, e o ego quer se apropriar assim do perdão para dar realidade a ilusões. Então, a expiação não torna nenhuma ilusão real para depois dissipá-la. Porque o que é real não pode ser dissipado, porque o que é real é. E nós sabemos que só o que vem de Deus é real. Então, o ego, ele usa também aparentemente do perdão, e por isso esse estudo tão cuidadoso de Jesus, para nós não nos equivocarmos quando o ego quer primeiro tornar uma ilusão real, para depois desfazê-la. Há uma armadilha nisso, que é tornar real. Nós precisamos discernir o que é irrealidade, e é o Espírito Santo que nos dá esse discernimento. E diante da sua luz, o que é irreal, então, é desfeito diante da expiação. Então, nós temos a ilusão, nós temos a expiação. A expiação desfaz a ilusão e devolve a Deus o que é real. A nossa mente é real. A parte da nossa mente que não se separou dele, só essa é real. A outra parte da mente que acredita que se separou de Deus e que nós chamamos de ego, ela não é real e ela é desfeita automaticamente quando o nosso foco, quando a nossa consciência volta para a mente real. O Espírito Santo não mantém ilusões em tua mente para assustar-te e nem as mostra a ti de maneira amedrontadora para demonstrar do que ele te salvou. O Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo não precisa para desfazer uma bom, para desfazer a dor que nós temos quando nós olhamos para algo no mundo, o Espírito Santo não precisa nos mostrar do que ele nos salvou. Ele simplesmente desfaz a ilusão sem nos amedrontar. Aquilo que ele te salvou se foi, está desfeito. Aquela ilusão que o Espírito Santo desfez, porque ela não era verdadeira, ela está definitivamente desfeita para nunca mais ser vista. Não des realidade à culpa e não vejas razão para ela. O Espírito Santo faz o que Deus quer que ele faça e sempre fez assim.
Ele tem visto a separação, mas conhece a união. Ele ensina a cura, mas também conhece a criação. Então, aqui no sonho, o Espírito Santo precisa trazer a cura para a nossa mente que está doente. De fato, está doente porque ela se equivocou. Ela acreditou na separação e depois aceitou o plano do ego de salvação de fugir dela mesma. E por isso que o Espírito Santo, ele ensina a cura aqui para nós, dentro do sonho, como ele está fazendo nesse momento, né, nesse estudo, nessa compreensão do que Jesus está trazendo. Mas o Espírito Santo também conhece a criação. Ele conhece o ser que nós somos. Ele conhece o Cristo que nós somos. Ele quer que tu vejas e ensines como ele faz e através dele. Então, o Espírito Santo quer que nós vejamos como ele e ensinemos isso ao nosso irmão. Como podemos ensinar isso ao irmão? No relacionamento real, no relacionamento de vermos a inocência do Cristo que é o irmão. Então, o Espírito Santo nos leva a isso. E se precisarmos ainda, como Jesus precisou de um currículo especial, como esse curso faz parte de um currículo especial, temporário, para ajudar a trazer esse discernimento a nós, o Espírito Santo vai nos inspirar a quem falar e como falar e sobre o que falar, porque é dele essa função. A nossa função é nos colocarmos em disponibilidade mental para ele. Então, se o Espírito Santo quer que nós vejamos e ensinamos através dele, entretanto, o conhecimento que ele tem, tu não tens, embora seja teu. Então, o conhecimento está na nossa mente certa. Mas nós nos julgamos fora da mente. Nós jogamos a nossa consciência dentro de uma consciência individual, dentro de um ser individual. E o ser individual não tem esse conhecimento do Espírito Santo, embora esteja na nossa mente. Agora te é dado curar e ensinar, para fazeres o que vai ser o agora. Então vejam isso. Por enquanto, ainda não é agora. Enquanto existir uma ilusão, um mundo dual, enquanto nós precisarmos de cura e de ensino para aprendermos dentro do instante santo do agora, ainda não será agora. O agora é o céu, é o relacionamento santo. O agora é a realidade e não o sonho. O sonho, ele é composto de tempo passado e futuro, e isso é só uma distração para nos manter fora do eterno agora, do atemporal agora, que é o reino de Deus. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho e em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressiona em toda parte. É o desenho do mundo. Quando tiver olhado para dentro e visto a radiância que se encontra lá, lembrar-se-á do quanto seu pai o ama. Enquanto o foco estiver no mundo, nós estaremos fora do agora. Mas quando permitirmos nos olhar para dentro e ver a inocência do Filho de Deus, nós veremos o quanto o Pai nos ama. E parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado que seu pai não o amava e olhava para ele como um condenado. Então, olha isso, nós jamais, e parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado, porque nós não pensamos realmente que nós estamos separados de Deus. Nós sonhamos e estamos aprisionados ainda no sonho.
num sonho de tempo, onde nós pensamos que Deus deixou de olhar para nós e que Deus viu um condenado, que Deus nos condenou por nós termos pensado em fazer um mundo sem Ele. No entanto, no momento em que reconheceres que a culpa é insana, totalmente injustificada e totalmente sem razão, não terás medo de olhar para a expiação e aceitá-la totalmente. Então, por isso que é fundamental sabermos que toda culpa é insana, que nada se justifica, são apenas distrações, ou são apenas meios que a mente teve de esconder-se de si mesmo, projetando para fora do mundo uma culpa interna, mas uma culpa que não é real, que não é verdadeira. Então, enquanto nós olhar para o mundo sem essa consciência, nós vamos achar que o mundo é culpado, que é o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá, que é a razão de não nos sentirmos bem. E não é isso. Não há justificativa alguma e é totalmente insano achar que se nossa mente não está em estado de graça e não está experienciando da paz de Deus, que algo externo é que a tirou disso. É sempre a ausência de aceitarmos a expiação que fez com que essa culpa viesse a nós. Tu, que não tens sido misericordioso para contigo mesmo, não te lembras do amor do teu Pai. Por que que não somos misericordiosos? Porque olhamos com culpa, ferimos a nós mesmos, ferimos ao Cristo quando nós a identificamos na culpa, quando achamos que a mente havia culpa e a projetamos para fora, na verdade, não ferimos a um outro e nem a Deus, mas a nós mesmos, ao nosso estado mental, nós ferimos. E quando nós nos ferimos, nós não nos lembramos do amor de Deus. E olhando sem misericórdia para os teus irmãos, não te lembras do quanto tu o amas. Nós amamos ao Pai com o mesmo amor que Ele compartilha conosco, que Ele tem por nós. Mas quando nós não olhamos com esse mesmo amor para o nosso irmão e preferimos olhar em culpa para o irmão, nós não estamos sabendo do amor de Deus e não estamos cientes do quanto na realidade nós amamos ao Pai. Nós amamos ao Pai e aos nossos irmãos do mesmo amor que o Pai tem para conosco. Entretanto, isso é para sempre verdadeiro, que nós amamos a Deus e ao nosso irmão como a nós mesmos. Isso é verdadeiro para sempre. Na paz brilhante dentro de ti está a perfeita pureza em que foste criado. A paz e a pureza que nós fomos criados são um só. É impossível separar a ambos. Não tenhas medo de olhar para a bela verdade em ti. Olhe através da nuvem de culpa que turva a tua visão e olha para o que vem depois da escuridão, para um lugar santo onde verás a luz. Então, nós não podemos olhar para a luz se não olharmos primeiro através da culpa. Por isso que precisamos olhar para dentro e não para fora. Então, olhar para o que vem depois da escuridão. Como que eu vou olhar para o que vem depois da escuridão, se eu não olho para a escuridão e jogo ela para fora de mim? Acredito que ela esteja lá fora no mundo. Então, primeiro, reconhecemos que estamos perturbados por algo pelo mundo que está no mundo, mas também sabemos que isso não está lá, que essa escuridão está dentro de nós, e agora posso olhar através da escuridão e se olhar através da escuridão é a visão do Espírito Santo que olha através da escuridão. Ele vai mostrar a luz. E é assim que veremos a luz. O altar para o teu pai é tão puro
quanto aquele que o ergueu para si mesmo. O Pai fez o seu altar na nossa mente para Ele mesmo e para nós. E a pureza é o seu sinal, a sua existência. Nada pode afastar de ti o que Cristo quer que vejas. A sua vontade é como o seu Pai, e Ele oferece misericórdia a toda criança de Deus, como quer que tu faças. Então, o Cristo, ele está em relacionamento real com o Pai e entre si no altar que Deus fez ao seu Filho, e lá habita a inocência, a pureza e toda a misericórdia. E é isso que precisa retornar à nossa consciência. Libera da culpa do mesmo modo como queres ser liberado. Quem quer ser liberado precisa aprender a liberar. Não há nenhum outro modo de olhar para dentro e ver a luz do amor brilhando tão constantemente e com tanta segurança quanto o próprio Pai tem sempre amado seu filho. A única forma de vermos o amor de Deus é olhar para Deus, para dentro e ver além da culpa imaginária, ver a luz do amor que o pai tem pelo seu filho e o seu filho pelo pai. E como o seu filho o ama. Como nós, como Cristos, amamos ao Pai. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Tu, que sempre amaste o teu Pai, não podes ter medo, por nenhuma razão, de olhar para dentro e ver a tua santidade. É só se nós não quisermos ser salvos da culpa é que teremos medo de olhar para dentro. Olhar para dentro não causa medo. E se nós realmente queremos de volta a consciência da nossa santidade, nós vamos olhar para a luz com alegria. Não pode ser como acreditavas que eras. Como que nós acreditávamos que éramos? Primeiro, uma mente culpada que separou-se de Deus. Depois, um fracionamento de mente com uma consciência individual e que está em conflito com seus irmãos. E que agora é ferido e pode ferir dentro de relacionamentos insanos. A tua culpa não tem razão, porque ela não está na mente de Deus, onde tu estás. Se nós estamos na mente de Deus, onde é que está a nossa culpa, se a culpa também está na mente? A culpa está na parte da nossa mente que é a mente equivocada, que é a mente do ego, que é a mente que não é real, que não foi criada por Deus. Quando nós falamos que a mente foi criada por Deus, é a mente que ainda está em Deus, é a mente de Cristo. A consciência que nós temos de uma mente separada, que a nossa mente se fragmentou agora em duas, em mente certa e mente errada, e essa mente errada é que projetou esse mundo, e é a nossa consciência dentro dessa mente errada, que parece que precisa da salvação, na verdade, a culpa, ela está somente nessa parte da mente. Se nós voltarmos a nossa consciência para a mente certa, ela automaticamente deixou para trás a mente errada e deixou a culpa também. E, portanto, também deixou o medo para trás. Nada mais que não seja o amor de Deus nos alcança quando nós estamos dentro da mente certa, dentro da mente do Espírito Santo. E é lá que nós realmente estamos. E isso é a razão que o Espírito Santo quer restaurar em ti. Então, nos trazer de volta a nossa consciência da mente errada para a mente certa, é isso que o Espírito Santo quer restaurar. É essa função que ele tem. E é isso que é a expiação, quer nos trazer de volta para onde nós estamos. Tudo o que ele quer te fazer
Tudo mais ele quer te fazer ver. Então, o Espírito Santo, ele... uma antes aqui. E aparece e é no 10:9, 10:8. E isso é a razão que o Espírito Santo quer restaurar em ti. Ele só removerá ilusões. O Espírito Santo não vai remover nada que é real da nossa mente. Nenhum sacrifício, nenhuma perda. Nós não precisamos abrir mão de nada para o Espírito Santo, porque ele só removerá ilusões. Tudo mais ele quer fazer ver. Tudo mais, o irmão como ele realmente é, e a santidade por detrás de todas as coisas vivas, o Espírito Santo quer que nós vejamos um mundo real, que é composto somente de santidade. Isso o Espírito Santo quer que nós vejamos. E na visão de Cristo, ele vai mostrar-te a pureza perfeita que está para sempre dentro do Filho de Deus. É essa função dele, é isso que ele nos mostra. Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ames a todos e igualmente. Não há exceções. Não posso amar em separado a alguns e odiar a outros, porque o Filho de Deus, ele é inseparável. Então, nós não podemos entrar num relacionamento real com o irmão se tivermos uma resistência contra um outro irmão. Ou nós vemos o Cristo em todos, ou não vemos em nenhum, em ninguém. O amor não é especial. Se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Então, se nós selecionamos alguém como mais especial, o mais merecedor de amor, nós estamos simplesmente perdendo a oportunidade da salvação que um relacionamento real nos traz. Tu só podes amar como Deus ama. E Deus ama em igualdade. Deus dá a todos o seu amor ininterruptamente. Nós só podemos amar como Deus ama. Não busques amar de modo diferente do seu, pois não há amor à parte do seu. Até que reconheças que isso é verdadeiro, não terás nenhuma ideia de como é o amor. Então, enquanto nós tivermos atração pelo amor especial, enquanto nós acharmos que algumas pessoas são mais dignas de amor do que outras, ou seja, enquanto nós mantivermos o nosso foco voltado para o externo, para um comportamento e não olharmos além para o Cristo e vermos que na mente está a igualdade, enquanto não fizermos isso, nós não saberemos o que é o amor. Ninguém que condene o irmão é capaz de ver-se sem culpa e na paz de Deus. Enquanto nós tivermos resistências a reconhecer que determinado irmão é a minha parte, a minha completeza, aquilo que me completa a mim mesma, enquanto eu tiver resistência a isso, eu não serei capaz de ver sem culpa e não saberei da paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, mas não vê o irmão, se eu vejo na paz de Deus e sem culpa, mas ele ainda não se vê assim, ele é delusório e não olhou para si mesmo. E o que eu posso fazer aí com isso? A ele eu digo, e aqui está uma oração muito libertadora que nós podemos usar para com nossos irmãos, para quando eles próprios não se veem sem culpa e eles demonstram que não estão em paz,
mas, portanto, eles ainda acreditam que eles são essa ilusão daqui e não o Cristo, mas nós sabemos que eles são o Cristo. Então, mentalmente, a esse irmão eu digo: eis aqui o Filho de Deus, olha para a sua pureza e para. Em quietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Esse, esse é um pensamento, uma oração de libertação que liberta o irmão para que ele, agora reforçado por essa libertação que nós lhe oferecemos, tenha condições de também aprender a olhar para si sem culpa. Nenhuma ilusão que possa jamais ter mantido contra ele tocou a sua inocência de forma alguma. Então, nenhuma culpa que vemos no irmão atacou o Cristo que ele é. A sua pureza resplandecente, totalmente intocada pela culpa e totalmente amorosa, está brilhando dentro de ti. Então, a pureza do irmão, o Cristo que ele é, brilha dentro de nós mesmos, porque o Cristo é uno. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo. Jesus nos convida a nós olharmos ao irmão junto com, amor, com os olhos de Jesus e amar ao irmão pelo que ele realmente é, pois no amor a ele está a tua inculpabilidade. É assim que nós voltaremos à inocência. Vendo a inocência no irmão, amaremos o irmão. E no amor do irmão, do nosso amor ao irmão, estará a nossa inculpabilidade na nossa mente. Apenas olha para ti mesmo e o contentamento e a apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Então, olha para ti mesmo dentro do irmão. Olha para o Cristo, mas não como um Cristo lá fora. Olha como um Cristo dentro de ti mesmo. E isso banirá a culpa para sempre. Graças te dou, Pai, pela pureza do teu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. Quando nós nos unimos nessa oração de Jesus, nós estamos fazendo o mesmo caminho dele. Graças damos ao Pai pelo seu Filho Santíssimo, criado por ele sem culpa e para sempre assim. Como tu, a minha fé e a minha crença estão centradas naquilo que é o meu tesouro. Aqui entra o tomador de decisões e a escolha. Onde está o meu tesouro? Jesus colocou o seu tesouro no Cristo, na inculpabilidade. Se nós colocarmos o nosso tesouro na culpa, nós seremos culpados e sofreremos em consequência disso. Não por imposição, por castigo, mas pela própria escolha nossa. Enquanto que um tesouro colocado na inculpabilidade, ele restaura na nossa consciência a paz. A diferença está em que eu amo somente o que Deus ama comigo e por causa disso eu te valorizo além do valor que estabeleceste para ti mesmo. Então vejo, se nós ainda temos algo contra nosso irmão ou contra nós mesmos, nós colocamos um tesouro em algo externo. E aí nós estamos com o tesouro colocado no ego, embora queiramos a salvação. Então, por isso que Jesus diz, ele colocou o seu tesouro somente naquilo que Deus ama, junto com Jesus. Nós, enquanto mente culpada, nós valorizamos também a separação, nós valorizamos ainda a culpa, e isso é o que nos diferencia de Jesus. Jesus, ele valoriza apenas aquilo que Deus valoriza. E é isso que precisamos aprender, a valorizar somente o que Deus valoriza.
seguindo aqui. Eu amo tudo o que ele criou e ofereço isso toda a minha fé e toda a minha crença. Então, Jesus ama a criação de Deus. E é ali que ele coloca a sua fé. Minha fé em ti é tão forte quanto todo o amor que eu te dou, que eu dou ao meu Pai. Minha confiança em ti é sem limites e sem medo de que não vás me ouvir. Jesus confia plenamente em nós, porque ele nos conhece como Cristos. E é isso que ele convida nós a vermos no irmão também, a confiar no irmão como o Cristo que ele é, e não nessa figura ilusória que nós chamamos de irmão, porque essa figura ilusória não é o que o irmão é. Eu agradeço ao Pai pela tua beleza e pelas muitas dádivas que vais permitir que eu ofereça ao reino em honra da sua integridade, que é de Deus. Jesus nos honra e honra o Pai pelo ser que nós somos. Que o louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja um com o seu próprio Filho. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós, por si mesmo, pode sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e, transformada em benignidade, nunca mais será o que foi. Então, é assim que o Espírito Santo desfaz a culpa e que retorna a nossa mente ao seu estado original de pureza, como ela foi criada. É o fim das ilusões. É isso que a expiação traz para nós. Cada reação que experimenta será tão purificada que poderá ser usada como um hino de louvor ao teu Pai. Cada relacionamento será real e será santo. E isso é um hino para o Pai. Vê apenas louvor a Ele no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor a ti. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde com certeza entraremos na nossa impecabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em ti e amá-lo perfeitamente? Poderíamos nós ter fé em Deus e não amar ao irmão perfeitamente, tal como Cristo que ele é? Então, este é o fim da culpa. Largamos conscientemente da culpa, escolhendo olhar com a visão do Espírito Santo para além da escuridão, para o Cristo que o irmão é. E tudo mais nos é acrescentado, tudo mais nos é dado. E a nossa jornada, já há muito tempo traçada pelo Espírito Santo, seguirá o seu curso rumo ao céu. Como ele diz aqui, estaremos na porta do céu, onde Deus dá o último passo, trocando a percepção pelo conhecimento novamente. Toda a gratidão a isso. E é isso que tínhamos hoje na liberação da culpa. E ainda teremos uma sessão sobre a paz do céu, concluindo esse capítulo do mundo sem culpa. Foi um pouco mais longo, mas realmente o nosso ser está muito ansioso pela liberação e se alegra em saber que o caminho é tão simples. É simplesmente escolhermos dar ouvido somente ao Espírito Santo e Ele nos traz essa visão sem culpa, Ele nos mostra o Cristo no irmão e isso permite que os milagres venham a cobrir a face da terra, de modo a que possamos seguir nossa jornada agora em alegria e com a confiança total no despertar, porque as promessas de Deus não podem falhar. Isso eu tinha para hoje. Estamos aqui na interação
Gente, alguma dúvida, alguma pergunta ainda referente ao nosso tema? Só posso desejar que, em nome da nossa real felicidade, da paz da nossa mente, escolhemos hoje, que não procrastinemos mais, a escolha pela paz da nossa mente. E é isso que Jesus nos convida, e Ele tem fé perfeita na nossa decisão de quando que vamos escolher. E a nós cabe toda a gratidão a Deus por nos trazer de volta a consciência de quem nós realmente somos, da inocência de não nos permitir permanecer eternamente sonhando com a separação. Toda a gratidão a isso. Gente, eu vou desligar então aqui a gravação.